O tanque em que se transformou o Riacho das Lavadeiras, de contação de histórias e lendas, de desavenças e contendas, preconceito contra a mãe que fez do filho serpente, que transformou um inocente em protegido da padroeira, criou-se uma lenda inteira contada pelas lavadeiras. O filho de mãe solteira que ela tirou no rio sobreviveu à água e ao frio. Virou cobra e se dividiu. A cabeça no próprio tanque e o corpo em outro rio, prevendo grande enchente se aos pés de Nossa Senhora escapasse a cabeça da serpente. Sobraria a velha cacimba, mas a vontade divina sobrepôs-se a esta sina. Tem uma lenda, não sei se vocês já ouviram falar, que a cidade de Lages era para terminar em água, né? A lenda conta assim, que uma menina, ela era muito, assim, bonita, muito desejada por todos os homens, assim, da região. Uma escrava ou empregada de Correia Pinto, que engravidou, a gente subentende-se que houve uma situação de engravidar forçosamente. E naquela época tinha aquela coisa assim, se a mulher se envolvesse com o homem antes do casamento, haveria era um escândalo, né? E com a vergonha que ela tinha de ter esse filho, com medo de ser morta também. E quando ela ganhou o nenê, ela não tinha como ela voltar para casa dos pais dela e dizer que ela não era mais pura. Ou ela ou a criança, ela resolveu jogar essa criança no tanque. O tanque, que hoje é um belo local da nossa cidade, mas antigamente as mulheres vão para lavar as roupas, né? E aquela criança se tornou uma maldição. Então jogou essa criança nesse tanque, onde essa criança virou uma serpente. Tinha na época uma senhora que eles falavam que era uma, tipo assim, curandeira. E ela rezava muito, porque a cidade de Lages era bem menor como os dias de hoje, né? E ela rezava muito por aquilo ali, pela cidade, pela vila e por essa criança. E deu o que aconteceu? Ela colocou tipo uma santa, que eu não sei o nome da santa, como uma guardiã. O que diz o seguinte: se os devotos tirarem a imagem da igreja, a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, né, que está com o pé na cabeça dessa serpente, tirar a imagem, ou não serem bons cristãos ou bons devotos, a cidade pode inundar. Então daí, que aonde fosse os lugares mais altos não pegaria água, né? A coisa que vai ficar fora vai ser a cruz da Igreja da Santa Cruz. O resto tudo fica inundado. A imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, ela saiu da catedral na década de 60, primeira vez. Foi feita assim, uma visita com a imagem eu não sei precisar o ano, mas é mais ou menos na década de 60. Então, e deu enchente. E essa santa, eles vivem num duelo, a santa e a serpente. É tipo assim, Deus e o diabo, sabe? Vivem nesse duelo como que a serpente, ela quer se libertar, mas essa santa não deixa. O tanque seria a cabeça da serpente e o rio Cará seria o corpo da serpente, né? Então, realmente tem até uma lógica aí, se a gente olhar a questão geográfica, né? De você observar o cabeça da serpente e o corpo. E o que acontece? Quando dá muitos dias de chuva, ela se rebela de uma forma que ela diz, na lenda, que ela estica o corpo dela de uma forma onde ela empurra toda a água que está no tanque. E essa água se rende para todos os rios da cidade. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre ouvi falar isso. Que São João Maria falou que o dia que Nossa Senhora dos Prazeres desaparecesse ou tirasse, fosse da catedral, havia uma catástrofe muito grande aqui dentro de Lages. Quando o seu Zenon ali, esse senhor que quebrou a imagem da santa, deu esses chutes, essas coisas, eu sabia que o resultado ia ser grande. Teve muita gente aqui no bairro que comentou sobre essa história da santa, que essa pessoa foi lá e quebrou, né? E eu até peguei, fui lá e vi mesmo se era verdade que será que a santa tinha tirado ela de lá ou tinha colocado de volta, né? Eu fiquei assim, sei lá o que a gente pensa, né? Porque tanta coisa, né, que acontece. A imagem foi quebrada em 21 pedaços, né? Então, logo que foi quebrada a imagem, começou aquela chuva ali, e daí estava se aproximando a festa do Pinhão, e em vez das manchetes dos jornais ser sobre a festa do Pinhão, era sobre enchente em Lages, né? Então, em vez de ser um convite, convidando as pessoas para a festa do Pinhão, era
anúncio de enchente em Laje. Então, novamente as pessoas começam a ligar a lenda com a realidade. A água pegou aqui, ó, em cima da geladeira. A visão mítica está muito presente hoje, né? Porque a visão mítica, quando eu digo visão mítica, eu digo assim, ó, você pega do sentido que eu tenho a resposta para tudo. No sentido, ó, a religião tem a resposta para tudo. Não sei se isso pode ser só uma lenda, pode ser verdade, a gente não sabe, né? Como a gente conta uma história para uma criança, a gente acredita também nas histórias, porque a gente já vive, a vida da gente é uma história. Então, juntando tudo, é mais ou menos aquela lenda do que o profeta João Maria falou. Eu acredito nisso. É uma maneira de através da lenda, diz assim, através da lenda, o pessoal expressar esse sentimento, que na verdade é o medo do ser humano. Então a gente fica assim, né? E tem muita gente aqui no bairro, e eu também, assim, a gente tem esse medo que chova de novo, né? E que deu outro que deu. Na verdade, o nosso povo serrano, ele é conduzido muito com essas explicações míticas, tendo presente que a sociedade, até pouco tempo, ela era ainda conduzida pelo fio condutor. O fio condutor da sociedade era o religioso. Tudo aquilo do tempo da antiguidade é o que a gente está vendo acontecer hoje, né? E nós estamos no século XXI. E essas coisas não modificam na cabeça das pessoas, né? A questão da lenda, eu não tenho ideia de quantos anos essa lenda percorre os causos de galpão, percorre na cabeça das crianças, dos mais velhos, nas escolas, né? E ela está aí sempre se renovando, porque por isso que eu digo que a lenda tem que ser muito mais séria do que ser olhada como uma coisa que não aconteceu. Restou apenas a lenda do castigo e da inundação, da serpente e do tanque na crença popular. Pode um dia se confirmar.